mediação é sempre um desafio. Não há metodologias fechadas, não há roteiros fixos. Há roteiros que orientam um acolhimento, um prévio diálogo entre obra, processo do artista, público. Mas, nesse momento, tem sido um desafio maior pensar esses processos do campo da mediação voltados para a virtualidade. Nós não temos contato direto com os olhares, o público curioso pelo espaço, pelas obras, pelos materiais que compõem cada uma das obras, a técnica utilizada. Esse não estar diante de um público traz uma dificuldade e, ao mesmo tempo, um novo desafio. E aí, quando eu paro para pensar, por exemplo, nessa ausência da presença do público, eu lembro do videoconceito da exposição Desguarnecer. O videoconceito ele já consegue dar um pontapé inicial para esse processo. Na medida que ele toca a cada pessoa que acessa, está assistindo o vídeo, à medida que ele reverbera em diversos públicos que comentam, que expressam a sua reflexão, o seu diálogo com o vídeo, e que mostram as suas referências, os seus repertórios, cada um de um ponto de vista, eu percebo que nós conseguimos dar um pontapé inicial ali de pensar estratégias para construir novas narrativas da mediação para o campo virtual, através do vídeo. E não é como registrar a presença de um público na galeria. Não é um registro, mas é dialogar, pensar proposições, pensar como a arte em si já afeta o outro e tentar buscar possibilidades de encontro entre arte e público. Dizem que quando olhamos para uma estrela, olhamos também para o passado, pois a luz que passeia entre o tempo que nos separa e seu eco só chega até nós anos depois de ter sido emitida, algumas até mesmo após sua morte. Eu acredito que existem muitos sentimentos que não deveriam permanecer abafados. Às vezes a gente quer mostrar para o mundo o que existe dentro da gente sem saber como. Nossos corpos eles são diferentes, sim, mas todos nós estamos em constante atravessamento, em construção. A gente sempre tem o que manifestar. Desguarnecer ele tem como princípio a emoção. Nele, minhas memórias afetivas elas se entrelaçam com esse imaginário popular desses corpos que são construídos e que muitas vezes são talhados pela história. Aqui na exposição fala muito sobre o Bumba Boi, e para mim é uma das manifestações mais ricas, mais fortes da nossa cultura maranhense. Existe uma magia na brincadeira que ela não se encerra no brincante, tampouco no público que está ali olhando, sentindo toda aquela energia. É uma magia que ela perpassa não só o campo simbólico, mas ela atinge o campo sagrado. E aí a gente pode sentir toda uma ancestralidade que está ali, dando força, seguindo firme, mostrando quem é esse povo. A pisada, a batida, a ginga, a voz. Toda essa força, ela sobe do núcleo da terra, ela invade os corpos, e não só os corpos, como as almas. E aí a gente aprende, a gente olha, a gente sente de onde vem tudo isso, de onde nós viemos.
Em muitas tradições, os mais velhos eles são considerados guardiões e propagadores de história, de conhecimento, de saberes. São os mestres, mestras da tradição. É uma herança que ela é carregada por muitas culturas, inclusive a indígena, da qual a gente é originário também. Na minha história, são os meus avós que me dão esse pontapé inicial para eu me entender enquanto parte de alguma coisa. E eu acredito que quanto mais conhecimento a gente toma sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria raiz, mais a gente consegue entender sobre a nossa ancestralidade. Então, eles representam esse elo de comunicação entre o passado com a tradição. Então, a gente já é recebido, a gente já é acolhido por essa maestria, que como bordado liga, costura, tece essa rede de fios, de corpos, de histórias, e fazem dessa pesca de inspirações o sustento, a força para continuar. Mas esse acessar de memórias que é tão vivo, muitas vezes ele acaba caindo no esquecimento e são esvaziadas. O que acontece com uma cultura quando ela perde sua potência? Hoje eu compreendo que muitas questões não são necessariamente para se aprender, mas principalmente para se sentir. Meu avô, ele carregava uma herança primordial para que ele pudesse resistir tanto tempo em meio a tantas turbulências da vida. Ele sempre me dizia que nossas vidas elas são como raios de sol, que para cada raio uma etapa que vem como chance para ser melhor, para se preparar. E que a morte é algo que poderia ser encarado não como um fim absoluto, mas como um recomeço. Preces, homenagens, pedidos, promessas, respeito, fé, devoção. Bois filhos de entidades espirituais encantados. Eu só nunca entendi porque este útero que prepara a vida, ao meu boi preparou 9 meses de morte. Não lhe era dado direito a nada. E ela impõe a voz em meio a um desejo de gestação. E ela só queria comer a língua do boi. Mas era o boi mais afamado da família. Diante de tantos acontecimentos, ela sempre me pareceu uma mulher sufocada por esse recorte. E eu sempre me pergunto, quem é Catirina? Onde está Catirina? Por que Catirina? Refletida nessa figura do boi enquanto sociedade, Catirina também não teve sua voz arrancada e este couro cheio de histórias. Por que tentamos afastar esse passado tão próximo? Para se isentar da responsabilidade? Esconder os vestígios? Catirina, ela me parece morrer junto de sua base. Mas ao tempo que ela prenuncia a morte, ela também anuncia a vida. A vida é cíclica e ela está em constante movimento. Ela é mutável, assim como a cultura. Ciclos do universo, do sol, da vida, do tempo. Neste fluxo, cada corpo passa pelo seu próprio processo de formação. Ciclos de nascimento, de passagem, despontar, ser, nascer, amadurecer, o ápice, grisalhar-se, pôr do sol, morrer, transmutar, passagem. Como interpretar o mundo se não nos ensinaram nem nas escolas e nem nas universidades sobre nossas próprias influências, sobre nossa própria raiz, sobre a nossa formação? Por que não nos ensinaram que estamos constantemente nesse ciclo de nascimento e morte? Por que não nos mostram o quanto ainda somos colonizados?
não nos mostraram filosofias ou mitologias em contextos sociais, econômicos, geográficos, próximos do nosso mundo. E é por esse motivo que essas manifestações elas são tão importantes. Elas narram, elas são um resgate de história, de relações, sejam sociais, sejam políticas, sejam econômicas, de um período que não pode ser esquecido. Elas são ressignificações. O Bumba Meu Boi, ele nem sempre foi bem recebido pela sociedade. Para ele chegar nesse reconhecimento que ele tem hoje, esse povo fazedor de cultura teve que passar por um extenso processo de perseguição, de desqualificação, um processo doloroso. E até hoje ainda existem vestígios, até muito vivos. Então até hoje, muitas dessas questões de configurações sociais, políticas, elas ainda atingem toda essa base que sustenta, que realiza esse processo das brincadeiras. São pessoas que carregam toda uma sociedade nas costas. Homens e mulheres estão ali o tempo todo, persistindo, tirando do próprio bolso, muitas vezes sem apoio nenhum, ou tendo que se adequar a um Estado que deveria se adequar a eles. Eles gingam para desviar desses açoites sociais. Em meio a todas as burocracias impostas, nunca ensinadas, esses grupos eles seguem por amor, por devoção. E eu acredito que esta é a força motriz que os faz transcender. Estas histórias de heroísmo, elas também devem ser lembradas. Guarnecer, desguarnecer, fala sobre como vida e morte são movimentos que andam juntos. Mas, às vezes eu fico me perguntando qual movimento está impulsionando minhas raízes? Com quantos quilos de fé se ressuscita um boi? Ao meu boi preparou 9 meses de morte. Esses caminhos, eles narram também um pouco da minha história. Enquanto artista, enquanto apreciador, enquanto descendente. Só que há um outro lado dessas histórias que muitos desconhecem. Desguarnecer vem como um protesto, como uma pergunta. Quem paga por esses traumas? O Estado? Quem paga essa dor? Quando se corta o cordão umbilical da cultura, não é só o Bumba Boi, não são só as manifestações que morrem, que param de brincar, de dançar, mas nós, enquanto corpo, enquanto memória, enquanto identidade, nós também morremos. A arte também é dor.
Como você quer ser lembrado após esta travessia? Após esta passagem? A ancestralidade te chama a sentir o outro, a estar com o outro. Amos, cantadores, mestres de Bumbo Meu Boi, eles adotam codinomes, em geral pássaros, são pássaros bons de cantoria, né? Para reafirmar esses seus talentos. Aí temos corrupião, sabiá, gurietã, canário. Meu avô era considerado canário de Veneza. Só que, devido a esse desvalor que é dado para a cultura, ou pelo menos essa romantização das relações entre esferas que a mídia faz, muitas vezes a gente não consegue ver a dificuldade que eles, assim como muitos, se não todos os brincantes da cultura, passam. Infelizmente, aquele processo doloroso, ele ainda vive. Canário de Veneza. Quem os aprisionou? Nos caminhos da imaterialidade, gaiolas vazias, mas abertas. Qual gaiola que te prende e eu te liberta, cantador? Que canta ao mundo que vê, o que canta? Qual gaiola me faz lembrar? Ela te guarda ou te rouba? Te protege ou não te deixa voar? Ou não te deixa voar? Mas até hoje eu espero sua resposta. Onde está meu canário? Religar. Qual o seu sagrado? Por que foram tirados de muitos a liberdade de crer? Quem carrega esta culpa? Quem precisa falar? Qual é o seu Deus? Quem inventou Deus? Quem usou o nome de Deus para matar? O próprio Messias? Entre o povo e a Trindade, quem escolheu o ditador? Não é querer ganhar o mundo com a arte, mas é tocar os mundos que se identificam ou não com o meu. Eu acredito que a arte ela venha com esse intuito de sensibilizar, de despertar o lado mais humanitário e questionador das pessoas. Porque ela também pode vir com esse olhar sobre nós mesmos ou sobre os outros. E a gente gera empatia quando a gente tenta entender os mundos. É através dessa escuta que nós desconstruímos arquétipos e, consequentemente, nos reconstruímos. Durante essas pesquisas sobre as diásporas africanas, suas formações, muitos questionamentos me foram acionados, principalmente sobre essas configurações que são baseadas em violências simbólicas. Eu fico pensando como, enquanto maior crime da história, com um passado lamentável e a presença de uma ancestralidade negra que engloba o país inteiro, estando diretamente ligada a este berço, aqui é um dos lugares onde negro e cultura ainda sofrem uma exclusão secular, tendo sempre que adotar uma identidade nacional para sobreviver. E aí eu fico me perguntando, será que essa intolerância, principalmente contra religiões de matrizes africanas, não está baseada no racismo estrutural? Sinto as Iabás falando comigo através da voz da minha avó. Sentada no chão, seu útero é portal e está mais próximo da terra. A terra fala e eu a recebo. O corpo que eu quero receber, ele está simbolicamente nas relações, na força dos que sobrevivem, dos que resistem. Ele está na coragem, está no medo do corpo aberto, mutilado, talhado. Ele está nas dores, nas alegrias, está nas amizades, está na minha raiz. Ele não está somente nos afetos, mas em todo tipo de troca e sentimento que me faz crescer, que me faz religar. Deus, meu vários eus. Deus, eu. Onde eu me reconheço?
Quem abre os meus caminhos? Somos representados da mesma forma? Quem são os meus eus? Que corpo receber? Isso tudo é sobre axé, é sobre orixá, é sobre força da natureza, é sobre história, é sobre o direito de acreditar sem ser atingido por pedras, sem cair na fornalha. Se nosso corpo é altar vivo de Deus, Deus é homem, Deus é branco, negro, Deus é mulher, é lésbica, é travesti, Deus há de ser. Nesse caminho que abre meu corpo, o fim não está na morte. É terra, é água, é lama. Eu acredito que é hora de entender do que nós somos feitos. Porque por mais que a gente negue a nossa raiz, a gente sempre vai voltar para ela. A gente começa pela morte. Porque pro fim só cabe a sabedoria. Salvar. Resistência é arte ancestral. A exposição Desguarnecer, do artista plástico Hugo Alves, parece construir-se como um relato sensorial e emotivo sobre o universo do Bumba Meu Boi, trazendo consigo muitas camadas de relacionamento, não só do artista, do brincante, da assistência, mas também de um universo religioso e ancestral com esse elemento mítico que é tão forte quando pensamos a cultura maranhense. E nesse sentido é muito importante ver trabalhos de jovens artistas que direcionem seu olhar para o universo das tradições culturais, do boi, não só com o interesse de pensar de fora, mas pensar de dentro, revisitar os elementos que lhe afetam pessoalmente, assim como afetam seus familiares, amigos e a própria comunidade. É ver e pensar sobre esse entrelaçamento do mito com a vida, essa retroalimentação entre elemento inspirador e aqueles que figuram e instauram a tradição. Entrelaçamento que é tão caro para quem vive nossas tradições culturais, seja na posição de brincante ou de assistência. Nesse contexto pandêmico é muito representativo. Quem não sentiu um vazio no peito pela não ocorrência do São João em 2020, né? Quem não percebeu esse estado de que algo estava faltando no período junino? E se esteve faltando ou esteve incompleto, é porque estava lá pulsando no corpo, materialmente, simbolicamente, sinestesicamente. É uma exposição linda e rica no aspecto afetivo, artístico, estético, antropológico, que nos faz olhar para os nossos ciclos de início, fim e recomeço. Ela me atravessou de uma certa forma que me levou a, quando eu era criança, quando meus avós me levavam para o terreiro, e lá eles ficavam, né, tipo, fazendo essa educação cultural de forma leve, gostosa, e como eu pude aqui nessa exposição voltar a esse tempo. Quando eu era criança, meu sonho era ser um caboclo de pena. E aí minha mãe sempre falava, ó, você não vai ser caboclo de pena, porque as pessoas que estão ali brincando, geralmente são pessoas que passam noites e noites sem dormir, e eu não quero isso para ti. E aí eu ficava pensando, gente, quem são essas pessoas que sustentam a nossa cultura popular, que até hoje ela vive? E às vezes não tem essa valorização, esse respeito como deveria ter. E essas pessoas que estão ali fazendo, que são os fazedores, elas são extremamente importantes, né? Mas aí a sociedade não olha com esse olhar. Desguarnecer me fez sentir saudade da minha terra natal. Me fez lembrar daqueles que já se foram e dos ensinamentos que deixaram, dos amigos, dos afetos. Desguarnecer é um território de cuidado, de quem cuida da gente. Essa é uma relação antiga. É resistência também. O próprio termo desguarnecer nos faz refletir sobre a necessidade de se descobrir, de renascer,
de despertar todos os dias para quem nós somos, para aquilo que nós fomos, para as nossas raízes e dessa forma conseguir construir a pessoa que nós seremos nos próximos dias das nossas vidas. Ver essa exposição, ver esse trabalho, é para além de ver o olhar do Hugo sobre a cultura maranhense, é ver os ancestrais dele se manifestando e se materializando. Então, eu penso que esse trabalho, ele trabalha com o aspecto do visível e do invisível, de como encantados, de como os ancestrais, de como os orixás, eles se manifestam também na obra. Ele aponta perguntas para essa construção de trabalho e ele é muito assertivo de apresentar um lado da cultura popular que é para além das fitas coloridas, que é para além da dança, que é para além do sorriso. Carrega também a esfera da dor, a esfera do sacrifício, as mortes diárias, dos brincantes e das brincantes da cultura popular. Eu acho que Desguarnecer fala sobre imagens que a gente quer desver, mas desver não é fechar o olhar, não é cancelar, não é fingir que aquilo tudo não existe. É o desver de precisar fazer um olhar positivo, de ver o que eu preciso entender, assimilar, digerir com o tempo, para propor novas formas de ver o mundo e de ver o que a cultura da Terra cria.